Deputado Eli Borges, muito obrigado por ter aceitado dar essa entrevista para a gente do Poder Expresso. Eu começo perguntando para o senhor sobre a aprovação na semana passada, numa comissão especial, da PEC que amplia a imunidade tributária a templos de qualquer culto. Como o senhor vê essa aprovação e como deverá ser a tramitação dessa PEC? Inicialmente, Guilherme, eu parabenizo este programa que alcança boa parte do Brasil, a sua competência como entrevistador. E com relação à PEC, nós tivemos uma aprovação por unanimidade na comissão. Naturalmente, já é um indicativo de que no plenário não teremos maiores problemas. E ela visa alcançar de maneira mais forte ou de valorizar de maneira mais consistente a importância da igreja no contexto social brasileiro. Então o senhor vê essa ampliação como uma medida razoável? Com certeza, porque a Constituição Federal já garante esta imunidade, só que de maneira muito resumida, criando uma série de dúvidas com relação à aplicação daquilo que está na Constituição. A PEC vem para clarear os termos desta imunidade e também ampliar o alcance na medida que instituições ligadas à igreja também seriam contempladas. E em outro ângulo, eu sempre digo que uma comunidade religiosa é composta por pessoas que já pagam impostos. Na medida que a comunidade e as instituições a ela ligada também paga impostos, nós temos um caso em tese de bitributação. Então, é apenas respeitar a importância da igreja no Estado brasileiro, que é laico, e a importância no sentido que ela faz para o Brasil, praticamente a custo zero para o erário público. E o senhor avalia que há clima para a aprovação dessa PEC no plenário? Olha, nos termômetros internos e conversas, percebe-se que há clima, porque a maioria dos deputados que lá estão também vieram de apoio do segmento religioso, de diversas matizes, etc. Então, percebo que há sim uma boa vontade para termos uma aprovação da PEC 523. Em janeiro deste ano, a Receita Federal tomou uma decisão de acabar com a isenção fiscal que existia para líderes religiosos, que era uma medida que já tinha desde o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor vê essa medida e ela dificulta, inclusive, a relação com o governo federal, do governo federal com os evangélicos? Olha, o governo federal, ele é interessante. Ele diz que quer dialogar com os evangélicos, mas de repente começa a criar uma série de problemas neste relacionamento. Esse é um dos pontos. Nós somos mais de 200 mil ministros no país. E quando você fala da prebenda, não significa que aquilo é um dinheiro de salário, como não é dinheiro de salário algumas verbas que ministros recebem, que juízes recebem e que muitos segmentos da sociedade recebem. Até porque a prebenda é praticamente uma reposição do que um ministro gasta quando ele atende a sua comunidade. Por essa razão, não reconhecer o que significa prebenda, ou seja, uma ajuda de custos para que ele desenvolva o seu trabalho, é uma ação de governo que me parece termos um novo termo no Brasil que eu considero ruim, que eu chamo de sacerdoteofobia, né? Porque o Brasil fala das fobias, né? Eu acho que o Brasil está muito forte, igrejofobia, bibliofobia, e agora nós temos outro problema. O governo fala que quer dialogar com os evangélicos, mas na prática você vê que tem 10 decretos que faz a inserção das ações do governo dentro do Brasil da educação, do Brasil da saúde, ideologizando o Brasil, trazendo dificuldades com relação às nossas pautas e, de repente, muitas fake news em detrimento da imensa maioria desses líderes, porque muitos poucos seriam alcançados. A imensa maioria, muitas vezes, trabalha durante o dia e presta um serviço para a comunidade à noite. Então, pinta um quadro de que pastores estão ganhando muito, etc. Mas, de fato, quem conhece a rotina da igreja no Brasil sabe que isso não é verdade. O senhor assinou o pedido de impeachment, inclusive do presidente Lula, por causa dessa declaração, fazendo essa comparação entre os ataques e o Holocausto.
O senhor, dentro da Frente Parlamentar Evangélica, tem um apoio grande a esse pedido de impeachment também? O senhor acha que tem alguma chance de avançar? Olha, a Frente Parlamentar Evangélica não trabalha com esse tema. Isso ficou na questão de fórum íntimo de cada parlamentar. E muitas coisas ligadas aos seus respectivos partidos. A Frente Parlamentar ela entra muito forte nas pautas que ela tem o dever de trabalhar, que é a pauta da vida contra o aborto, que é a pauta da não descriminalização das drogas, que é a pauta da liberdade, que é a pauta da não doutrinação ideológica nas escolas, que tem sido muito forte nas ações desse governo, e está muito presente nos 10 decretos que tínhamos, eu não sei se nem aumentou, e portarias de ministros, tudo nessa busca em detrimento daquilo que nós defendemos. Então, eu quero ter a compreensão, na minha visão, de que esses assuntos, e somados a toda essa questão ligadas aí ao Estado de Israel, criou uma motivação para que esse fato último pudesse provocar, então, essa assinatura de impeachment. Mas não é um assunto da Frente Evangélica. Muitos assinaram, outros não, e a Frente não fez nenhum trabalho nesse sentido. Se tivesse feito, acho que nós teríamos mais de 200 assinaturas. Mas nós respeitamos a questão de fórum íntimo de cada um. E a Frente Parlamentar Evangélica vem conseguindo ter um diálogo com o governo? Tem essa abertura, pelo menos? Olha, a Frente é composta de mais de 100 parlamentares que atuam de maneira direta, são 132, número que aumenta em função de troca de deputados, ou diminui um pouco ali. Eu presidi a Frente no primeiro semestre do ano passado e nesse. No que me consta, não me recordo do governo ter tido alguma disposição de diálogo. Da parte da Frente, nós estamos cumprindo a missão em Brasília, dentro do quadrilátero do parlamento, cuidando do ordenamento jurídico brasileiro. Ora, isso, para mim, já é um indicativo de que ele verbaliza a necessidade desse diálogo, mas na prática, com decretos e portarias, como essa recente da ministra Nízia, praticamente propondo assassinar milhões de crianças no Brasil indefesas, tudo isso traz dificuldade em relacionamento. E ele não pode dizer que ele não sabia dessas coisas. Ainda bem que há tempo, nessa última que era mais grave, da ministra Nízia, suspenderam esse procedimento dela. A Frente está aí, a Frente não tem partido político. A Frente Evangélica representa os evangélicos do Brasil, e os evangélicos do Brasil têm identificação. Ela se identifica com quem se identifica com ela, nessas pautas que lhe falei. A partir do momento que um presidente da República não tem essa compreensão, ele não está trabalhando contra nós da Frente Evangélica, nem contra os evangélicos e religiosos do Brasil. Ele está trabalhando contra ele mesmo. Ele está diminuindo o capital político dele por decisões que ele mesmo toma, verbalizando de uma forma e fazendo de outra forma. O senhor avalia que é possível melhorar essa relação entre os evangélicos e o governo federal, ou não é possível? A Frente Parlamentar Evangélica não é radical. Ela quer exercer o seu papel de continuar existindo, defendendo as suas pautas. Pode melhorar? Pode, desde que ele compreenda de que nós não estamos no balcão de negociação para abrirmos mão dessas pautas. A partir do momento que ele compreender que tem que respeitar as pautas da Frente, com certeza o diálogo, o relacionamento melhora sim. E quais são as prioridades da Frente Parlamentar Evangélica neste semestre? Acho que ele disse, nós continuaremos na mesma luta, a antiga luta, defender a família, lutar contra a doutrinação ideológica nas escolas, lutar contra a descriminalização de drogas, lutar pela liberdade religiosa e democrática, lutar pela emancipação da igreja, como essa imunidade pelo trabalho que a igreja faz, e inclusive para as instituições filantrópicas que também prestam um grande trabalho para o Brasil, e lutar com outras pautas que eu considero importantes. Por exemplo, eu particularmente sou da Frente. Eu luto pela redução da maioridade penal. Então, as pautas da Frente estão ligadas a essa questão que chamam de costumes, etc. Nós continuamos, essa é a nossa prioridade, vai continuar sendo.
Deputado, o senhor é filiado ao PL, né, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor chegou a participar da manifestação feita pelo ex-presidente em São Paulo no último dia 25? E como o senhor viu aquela manifestação? Não, lá não estive por outro compromisso e por uma questão de locomoção, mas se não fosse isso eu estaria lá como não foi por nenhuma questão política. Acredito que se houver outro movimento, eu estarei presente sim, eu tenho que lutar pelo meu Brasil e acho que nós estamos vivendo um momento que eu considero muito delicado, muito perigoso, porque as instituições, elas estão interferindo muito uma na outra, legislativo no executivo, executivo no legislativo, judiciário no legislativo. Essa questão, vamos abrir aqui de maneira clara, essa questão agora que está em debate, etc. Então nós temos que ter um cuidado muito grande no sentido de preservarmos o processo jurídico legal, enfim, temos que entender então que nós estamos vivendo um momento no Brasil que eu considero de crise institucional muito séria, muito difícil, e a frente cumpre o seu papel de estar no meio disso, tentando dar o tom do equilíbrio na nossa visão cristocêntrica, na nossa visão bíblica das coisas. Deputado, e uma última pergunta. Então, lhe respondendo, não fui por uma questão mesmo de outro compromisso e de transporte, etc. Mas, se não fosse isso, eu estaria lá e estaria em outro movimento, caso venha acontecer. Eu mesmo não vou provocar, mas eu acho que qualquer brasileiro precisa defender a sua pátria. Deputado, houve algumas críticas em relação ao discurso feito pelo pastor Silas Malafaia na ocasião, na manifestação realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no último dia 25, de que teria um acordo ali para que não se atacasse as instituições, não se criticasse o Supremo Tribunal Federal, o TSE, mas o pastor Silas Malafaia acabou criticando. Como o senhor vê o discurso? Foi inapropriado para a ocasião? Eu considero que foi apropriado. A sociedade estava na praça, ele fez um resgate verdadeiro da história, e quem fala a verdade não merece castigo. Em outro ângulo, é preciso também de ponderar que quem aceita a função pública, quer seja no executivo, no legislativo e no judiciário, tem que também aceitar a crítica, porque é ela que nos faz crescer. Somos figuras públicas, somos passíveis de críticas num país democrático. Isso só não pode acontecer nas ditaduras. Deveria, mas não deixam acontecer. Se o Brasil é democrático, como muito bem diz o ministro, então aceitemos de maneira tranquila as críticas e vamos refletir sobre elas para melhorarmos no sentido de não trazer para a sociedade uma compreensão indevida da importância do poder. Deputado, e essa manifestação foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro diante do avanço das investigações da Polícia Federal sobre um suposto plano de golpe, uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Como o senhor vê essa investigação? De fato, o presidente teria participado dessa suposta tentativa de golpe? Olha, são fatos que vêm para a mídia. Eu, particularmente, não participei de nenhuma reunião nesse sentido e também não acho que uma conversa de ministros sobre o momento do Brasil e as possibilidades que estão na Constituição Federal significa golpe. O 8 de janeiro falam que é um golpe. Eu nunca vi um golpe, pessoas sem armas, inocentes. Não estou falando dos infiltrados, que esses paguem pelos seus erros, mas era uma imensa minoria, a imensa maioria estava ali de boa fé. Então eu, particularmente, não compreendo que se teve uma ação forte no sentido de golpe. Pode ter havido ali um debate nesse sentido, que eu também não posso afirmar, não estava, mas tudo dentro dos limites da Constituição. Você discutir tudo que está na Constituição não é um erro, é o que eu vejo. Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre a redução da maioridade penal, né? Como o senhor vê de fato esse tema e se não iria contra os direitos da família, né? Porque a redução da maioridade não levaria a um aumento no encarceramento de jovens? Eu vejo exatamente para defender a família. Por exemplo, uma criancinha, quando ela trisca o dedo do fogo, o fogo põe no dedinho dela, ela não faz isso outra vez. Então, na medida que essa criança cresce, vira adolescente, rapaz e adulta, etc., eu entendo que a partir dos 14 anos você tem que ter penas que vão elevando com relação à idade, correto? E também o encarceramento ir dando condições com relação ao aumento dessa pena, até chegar a um topo aí, que eu considero de 22 anos, onde o cidadão é consciente total dos seus deveres
e das suas obrigações. Então, eu não defendo uma redução da maioridade penal apenas no sentido de prejudicar um jovem adolescente. Não, em absoluto. Eu defendo que ele cresça e a pena cresça com ele e as prisões também possam ser feitas, também acompanhando essa evolução, como acontece em muitos países. E cadê o dinheiro para fazer essas prisões? Vai na época da Copa e você vai ver o tanto que gastaram aí com espaços de futebol. Ótimo, o brasileiro gosta de jogar, mas percebe-se que essa questão da segurança do Brasil tem que ser rediscutida, porque tem muito jovem que, antes de completar 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele faz um crime sabendo que no dia seguinte ele não pode fazer mais. E é curioso quando eu ouço alguns adolescentes e jovens citar os seus crimes, eles citam até o artigo dos direitos deles, né? Eles sabem de tudo. Aí tem crianças, adolescentes jovens de 15, 16 anos, que é mais profissional para matar do que muitas vezes a polícia. Isso é horrível, nós temos que rediscutir isso com muita urgência, porque o cidadão tem que saber, como sabe no contexto da família, que quando erramos temos que pagar pelos nossos erros, claro, respeitando a idade e o crescimento das pessoas. Encerramos aqui a entrevista com o deputado Eli Borges, presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Deputado, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse programa. Muito obrigado.